Olá, crianças, sejam muito bem-vindos! E não esqueça de deixar o seu joinha para a tia Biga, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? Assim você vai ajudar o nosso canal a crescer. Mas vamos à história! Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Israel estava em festa. Todos estavam muito contentes, os soldados mais corajosos, com mais força e vontade de lutar, porque Davi tinha vencido o gigante Golias. E o rei Saul então estava super orgulhoso de Davi. Então o rei Saul falou: não, Davi não pode ficar morando na casa dele, ele tem que vir morar aqui no palácio. Então Davi foi morar lá no palácio, porque o rei tinha visto toda a batalha de Davi com o gigante Golias. Quando Jonatas ficou sabendo que Davi ia morar no palácio, ele ficou muito feliz, porque Jonatas era o filho mais novo, era um dos filhos do rei Saul. E agora, com o Davi morando no palácio, eles iam ser grandes amigos. E o rei Saul ainda colocou Davi como chefe como comandante, na verdade, né? Ele ficou como comandante do exército de Israel. Jonatas ficou tão feliz com esse novo amigo porque ele admirava muito Davi. Jonatas também tinha lutado lá no exército contra os filisteus e ele tinha ganhado. Deus tinha dado a vitória para ele. Então ele já admirava muito Davi, ainda mais depois de ter vencido o gigante Golias, né? E aí eles se tornaram muito amigos. E aí Jonatas deu para Davi, como símbolo da sua amizade, ele deu a capa dele de filho do rei, ele deu também a espada dele e deu também a couraça dele que ele usava para lutar. Então a roupa de soldado dele, né? Ele deu tudo para Davi. E Davi ficou muito feliz. Na verdade, quando a gente gosta muito do nosso amigo, de um amigo, a gente geralmente dá aquilo que a gente mais gosta, né? Então, eles estavam muito felizes. Ai, Saul amava quando terminava essas lutas, o povo lá fazia uma festa e eles recebiam Saul e Saul sempre ouvia eles cantando lá: Saul matou milhares, Saul feriu milhares, Saul feriu milhares. Ele entrava na cidade como um grande campeão. Então, no dia seguinte, depois daquela batalha, eles entraram na cidade e lá estava todo o pessoal gritando e fazendo uma festa. As mulheres nas ruas esperando seus maridos e seus filhos, fazendo uma festa. E elas estavam falando: Saul feriu milhares, Saul feriu milhares, mas Davi centenas de milhares. Saul venceu milhares, Saul feriu milhares, mas Davi centenas de milhares. Mas Saul viu? Saul feriu milhares e Davi centenas de milhares? Ele não gostou do que ele ouviu. E aí toda aquela admiração que ele tinha por Davi começou a diminuir, ele começou a olhar Davi diferente e o coração dele, coração de Saul, então começou a se encher de inveja. E o coração dele foi ficando cheio de inveja, Você já teve inveja de alguém? Já assim, que as pessoas, porque elogiavam mais o outro do que você? Ou às vezes você faz a melhor coisa, você é obediente, mas elogia a sua irmã ou seu irmão do que você.
Ou lá na escola, né, você faz tudo, mas outros ganham admiração, ganham elogio, e você às vezes ou só um elogiozinho, ou ninguém nem se importa. Você não é valorizado. E a inveja começa a tomar conta do coração. E a inveja começou a tomar conta do coração de Saul. Mas olha só, lá na Bíblia, lá em Provérbios 14:30, no livro de Provérbios, diz assim: a inveja apodrece os ossos. A inveja faz a gente ficar doente. A gente não pode ser invejoso. A gente precisa pedir para Jesus, para Deus tirar a nossa inveja. E assim que Saul devia fazer, né? Ele devia ter pedido para Deus tirar a inveja do coração dele. Porque se a gente pede, Deus faz isso, né? Olha, Deus te ajudará a não ser invejoso. Se a gente pede, Deus tira isso do nosso coração. Então, no dia seguinte, depois que eles chegaram da batalha, Saul estava super irritado, super nervoso. Então Davi, como de costume, pegou a harpa dele e foi lá tocar para o rei Saul para acalmar. E ele estava tocando. O rei Saul pegou uma flecha, a lança dele, e lançou para cima de Davi. Davi levou um susto, o coração dele bateu. Ele conseguiu se esquivar assim, mas ele entendeu por que o rei Saul tinha jogado a lança nele e ele saiu. E aí ele ficou escondido e daí Saul, o Jonatas foi falar com ele, porque como que ele tinha feito isso com Davi? Mas Saul teve uma ideia. Ele falou: Davi tem que morrer. O coração dele cheio de inveja. Aí ele pegou e mandou Davi para outra batalha. Ele falou assim: agora Davi vai morrer nessa batalha, porque ele vai ficar bem na frente, ele vai ser o comandante, ele vai ficar bem na frente e ele vai morrer. Só que Deus estava com Davi. E o que aconteceu? Davi não morreu. Então, Davi voltou vitorioso da batalha e a cidade toda clamando e cantando e o povo todo amava muito Davi. Então, Saul de novo ouvindo aquilo, Saul feriu milhares e Davi feriu centenas de milhares. Saul feriu milhares, Davi centenas de milhares. E o coração dele de novo estava cheio de inveja. Então, no dia seguinte, depois que os soldados, que o exército tinha chegado de volta lá para Israel, Saul estava nervoso. Estava muito nervoso. Davi novamente pegou a harpa dele e foi acalmar Davi. E novamente Saul pegou a lança dele e dessa vez quase que acerta Davi de verdade. Quase que ele pega Davi. Você imagina se tivesse matado Davi? Mas Deus estava com Davi, Deus protegia Davi. Então Davi, saiu correndo e foi se esconder lá no mato. Enquanto isso, Jonatas falou: mas por que meu pai tá assim? E foi conversar com Davi. E Davi falou para Jonatas: seu pai tá com muita raiva de mim. Não pode ser, Davi, não pode ser que ele esteja com raiva, senão ele tinha me dito. Aí ele falou assim: olha, Jonatas, eu acho que se ele sabe que a gente é muito amigo, então ele não ia contar para você que ele tá com raiva de mim. Jonatas falou: é verdade, porque senão eu ia proteger você também. Ele falou: é verdade. Aí Davi falou assim para Jonatas: vamos fazer uma coisa? Amanhã à noite vai ter uma festa lá na casa vai ter uma grande festa lá, num banquete lá no palácio. Então, que tal você ir lá e você fica olhando como que o rei vai reagir? Se o rei tiver com raiva, eu sei que eu não devo mais ficar assim. Então, eles fizeram assim. Não teve um grande banquete, né? E Davi falou assim para Jonatas, né? Aliás, Jonatas teve uma ideia. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, depois da festa, no dia seguinte, eu venho aqui com o meu rapaz, com o menino, e eu vou atirar 3 flechas, tá bom, Davi? Tá bom. Se meu pai não tiver com raiva, eu vou pedir
para o menino falar assim, vem mais pra cá, é isso que eu vou falar pro menino. Se meu pai tiver com raiva, aí eu vou falar pro menino pegar as flechas, vou falar mais pra lá, vai pra mais longe, mais pra lá. E assim você vai saber como é que vai estar as coisas, tá bom? Tá bom. Eles se abraçaram e Jonatas foi pra casa. No dia seguinte, então, teve a grande festa. E o rei Saul olhou assim e viu que Davi não estava lá. E ele falou, onde está Davi? Onde está Davi? Aí falou para Jonatas, enquanto ele estiver por essas terras aqui, você não vai ser rei. E era verdade, né? Porque talvez Saul estava lembrando de que o profeta Samuel, que ele não ia ser rei e nem a descendência dele, lembra? Mas Saul podia ter perdido toda aquela raiva, né? Porque, olha, Deus ajudará a não ser invejoso. Deus pode ajudar, mas Saul não teve jeito. E aí ele falou assim, vocês chamou os soldados, vão atrás de Davi e matem Davi. Então Jonatas falou, meu pai, por que o senhor está com tanta raiva de Davi? O senhor não lembra que ele matou Golias e tudo mais? Mas o rei Saul estava com tanta raiva que ele pegou a lança dele e jogou para cima de Jonatas, do filho dele. Ele quase mata o próprio filho Jonatas de tanta raiva que ele tinha no seu coração. E a gente não precisa ficar com tanta inveja assim, né? Sabe por quê? Lá no livro de Hebreus fala assim, Hebreus 13:5, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca te deixarei, nunca te o abandonarei. Deus não deixa a gente, Deus não abandona. E Ele que dá talentos e dons pra gente. Então, não precisa ficar cheio de inveja. Todo mundo tem talentos e dons que Deus dá. A gente não tem que ter inveja do outro, né? E orar por isso. Então, o rei Saul ficou muito nervoso. E aí, no dia seguinte, bem cedo, Jonatas então foi lá perto de onde Davi estava escondido. E ele, lógico, estava com medo de ser seguido, né? Então, assim como ele tinha combinado com Davi, ele jogou 3 flechas. E aí ele disse para o menino bem alto, mais para lá, as flechas estão mais para lá, mais longe. Daí, Davi já entendeu o que estava acontecendo. O rei Saul continuava com raiva dele. Então, o menino voltou com as flechas e Jonas então mandou ele embora, voltar para casa. E aí, escondido, Jonatas foi lá e foi se despedir do seu amigo. Os dois se abraçaram e choraram porque eles eram muito amigos, eram como irmãos mesmo. Então, Davi sabia que nem adiantava ele mais se esconder. E Davi, então, saiu do palácio e nem voltou mais para o palácio. O que será que vai acontecer com Davi? O que será que vai acontecer com o rei Saul com o coração cheio de inveja daquele jeito? E a gente sabe o que a gente aprende? Que a gente não precisa ter o coração cheio de inveja, porque Deus pode limpar o nosso coração se a gente pede para Ele e a gente amar as pessoas que estão recebendo elogio, mesmo que seja no nosso lugar. Então, a semana que vem, nós vamos continuar essa história e você vai saber o que foi que aconteceu, tá bom? E nós vamos orar, mas antes, não se esqueça de dar o seu joinha e comenta aqui com a tia o que você acha que vai acontecer com Davi. O que você acha que vai acontecer com Jonatas? Porque Jonatas pediu para Davi cuidar, não deixar nada acontecer com a família dele. Jonatas também tinha o coração temente a Deus, ele amava a Deus. E ele sabia que a palavra de Deus vai se cumprir, tá bom? Então, agora fecha os seus olhinhos, cruza os seus dedinhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque a gente pode falar com o Senhor. Nós te pedimos nesse momento que tire toda a inveja do nosso coração
e coloque do seu amor para que a gente possa entender as pessoas e amar as pessoas. Assim como a gente erra, as pessoas também erram, Senhor. Nos ajude a perdoar cada um. Em nome de Jesus, amém. Então, um beijo muito grande e até a próxima história.